estamos aqui nessa noite, reunidos com o Geraldinho, que vai compartilhar com a gente aí a sua experiência, as suas informações, o seu conhecimento em relação ao nosso querido Chico Xavier. A live se trata aí das vidas de Chico, e então, mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui, né, na live. A live também vai ficar gravada. E é isso, quem quiser fazer perguntas, tá? Pode perguntar aqui pelo chat, a gente vai interagindo. E é isso, vamos dar início então. Obrigado então, Gabriela. É um prazer estar aí com vocês em Bebedouro, falando sobre o tema As Vidas de Chico Xavier. O tema é muito vasto, né? Você havia me perguntado aqui antes de iniciar a live como que foi essa experiência. Eu acho que não só para responder essa pergunta já daria várias lives e não dá para a gente assim entrar em muitos detalhes, a não ser dizer o seguinte, que não existe na face da Terra e não existiu uma pessoa como Chico Xavier, uma pessoa única, completamente devotado ao bem, à verdade, à caridade, com uma paciência sem limites para com as nossas deficiências, e conviver com ele por mais de 20 anos, 21 anos, foi uma experiência única que eu tive a graça de ter a partir dos meus 19 anos de idade, há 41 anos atrás. Então, eu só tenho gratidão, eu só tenho dizer que meu coração é agradecido a Deus, à vida maior, por me proporcionar essa oportunidade única. Eu posso imaginar quanta contribuição, quanto aprendizado aí através do exemplo, né, Geraldinho? O exemplo de Chico Xavier é assim, um exemplo imorredouro, né? Vai ficar para os séculos, Sim. Porque ele deixou um rastro de luz, de amor, de caridade e de instrução. Porque agora, em 2022, nós já catalogamos 537 livros da sua lavra mediúnica. Então, veja bem, mesmo a gente que é devotada à pesquisa, ao estudo da obra dele, a gente não leu tudo isso. E sempre, toda semana, eu me deparo com um detalhe, com uma mensagem que eu não tinha ainda estudado ou lido. Então, uma obra muito vasta, que certamente ficará muitos e muitos anos, décadas e séculos nos instruindo para a vida superior. Muito bem. Vamos entrar um pouquinho agora no tema, né? De fato, da live. Então, a gente vai falar das vidas dele, das experiências dele, né? Desse espírito. Pode começar, Geraldinho, o que podemos falar, né? Sobre essas experiências do Chico. A gente vai trazer aqui algumas reflexões para que as pessoas possam raciocinar comigo sobre essas revelações. Porque muita gente pergunta, mas de onde vocês tiraram essas revelações? Então, é claro que essas revelações não foram dadas prontas. Elas são fruto de estudos aí desses últimos 41 anos e da convivência, não somente minha, mas de diversos amigos e companheiros de Chico Xavier, cada um deles enfocando, estudando um determinado tema e sendo despertado por isto. É importante dizer, por exemplo, que o próprio Mestre Jesus, quando estava na Terra, ensinando aí os seus primeiros discípulos sobre o caminho da verdade e da vida, ele não se identificou como Cristo. Vejam bem, ele deixou que as próprias pessoas que o seguissem se apercebessem disso.
E tanto é que nos evangelhos mostra lá que em determinado momento os discípulos de Jesus, ou seja, aqueles que eram mais próximos de Jesus, cada um falava uma coisa. Uns diziam que Jesus era Elias, outro dizia que Jesus era Isaías. Então, havia ali uma confusão. E os apóstolos, que naquela época nem eram apóstolos, eram discípulos, estavam aprendendo com Jesus, chegaram para ele, um deles, e perguntou: mestre, as pessoas estão falando que o senhor é isto ou aquilo, afinal, quem é o Senhor? E aí o próprio Jesus pergunta a Pedro: e tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Veja bem. Então, Pedro é iluminado pela sabedoria celeste nessa hora, porque o próprio Jesus afirma isso, e fala com ele: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, essa questão é muito curiosa, porque isso também acontece na vida de Chico Xavier, não é? A gente sabe que há muita controvérsia sobre quem foi Chico Xavier, mas, inegavelmente, aquelas pessoas que realmente conviviam com Chico Xavier, que desfrutavam da sua intimidade, especialmente nesses últimos 40 anos, de alguma forma, elas acordaram para a realidade da altura espiritual de Chico Xavier, que, a princípio, os primeiros companheiros de Chico, ou amigos de Chico Xavier, da época dele, de Pedro Leopoldo, não se apercebiam, porque o Chico ele se fazia tão humilde, tão pequeno, né? Ele fazia questão de tomar os últimos lugares, de se colocar como um cisco, não é? Como uma pessoa sem importância alguma. E ele tentou esconder a sua própria elevação espiritual. Talvez aí seja a origem dessa controvérsia, querendo atribuir a ele uma série de vidas femininas sem grande importância, a não ser uma importância muito relativa, muito pequena em âmbitos familiares. E é claro que isso afronta a razão. A doutrina dos espíritos, ela nos convoca a pensar. Ela, inclusive Allan Kardec diz assim, no frontispício das suas obras: fé verdadeira só o é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, transportando essa informação para as vidas de Chico Xavier, nós vamos raciocinar, temos que usar a razão, que a evolução espiritual ela não dá saltos, não é? Por mais nobres tenham sido as senhoras e os senhores que atribuem a Chico Xavier essa vivência, pequenas médiuns ou senhoras com uma vida muito restrita no âmbito de determinadas famílias durante os séculos, não há nenhuma combinação, sintonia com a vida deste apóstolo que foi Chico Xavier no século XX e até o início do século XXI. Então, nós sabemos que o espírito não dá saltos, a evolução não dá saltos. A evolução é algo que é construída ao longo de milênios, ao longo de sacrifícios, de renúncias extremas, ao longo de testemunhos espirituais gigantescos, para que se vá solidificando, né, nesses espíritos missionários este padrão evangélico de vivência que Chico Xavier viveu na sua máxima plenitude.
qual de nós pode afirmar com grau de certeza que Chico Xavier era um espírito comum? Algum de nós pode dizer isto com sinceridade? Ah, não, Chico é um médium comum, um médium como outro qualquer. Como eu já ouvi palestrantes, até ilustres, falando essa bobagem imensurável. Como assim? Médium qualquer, médium comum? Médium comum somos nós, espíritos humanos comuns, sem nenhuma elevação espiritual. A vida de Chico Xavier mostra exatamente o contrário. Mostra um padrão evangélico de vivência, de exemplos, de testemunhos, de renúncias crísticas, não humanas, porque a tarefa dele, durante os 92 anos de existência, de 1910 até 2002, foi, e principalmente nos 75 anos em que se dedicou à mediunidade cristã, espírita cristã, foi uma vida de um apóstolo do Cristo. Foi a vida de um emissário celeste, e não a vida de um ser humano qualquer dotado de potenciais mediúnicos. Então, não podemos dissociar uma coisa da outra. Os grandes potenciais mediúnicos que Chico Xavier apresentou, eles foram utilizados pelo espírito de Chico Xavier, no corpo de Chico Xavier, na sua máxima potência evangélica, cristã, de uma forma crística, vivenciando os ensinamentos de Jesus, da Boa Nova do Evangelho, na sua máxima potência, e demonstrando o espiritismo prático, ou seja, a doutrina consoladora do Cristo, que é o espiritismo cristão, na sua também máxima potência. Porque se antes, como Allan Kardec, ele viera no século XIX estabelecer, por ordem do Cristo, os fundamentos básicos do Consolador, da doutrina dos Espíritos, como Chico Xavier, no século seguinte, ele veio demonstrar aqueles ensinamentos. Praticamente, ele veio nos mostrar como se processa e como se pratica a mediunidade em todas as suas modalidades, a comunicação de nós da Terra com o mundo espiritual, a demonstração viva da sobrevivência do espírito após a morte do corpo, de forma inquestionável, não é? De forma absolutamente transparente. Basta que a pessoa com isenção intelectual vá procurar estudar a sua vida e a sua obra, e certamente ela vai chegar na conclusão que eu estou aqui colocando. Então, eu fiz esse preâmbulo para dizer o seguinte: é absolutamente irracional que se atribuam ao Chico Xavier essas vidas femininas ou masculinas de menor importância histórica, de menor importância global, não é? Porque haveria uma falta de sintonia, uma falta de até razão para que se processasse tal salto evolutivo gigantesco dessas pequenas vidas atribuídas a ele para essa vida glorificada no Evangelho de Jesus. E é por isso que a gente conclui, sem sombra de dúvida, que ele só pode ter sido um dos apóstolos do Cristo, que conviveu diretamente com Jesus de Nazaré, quando Jesus de Nazaré estava entre nós, na Galileia, na Judéia,
há 2000 anos atrás. Vejam bem, e eu identifico Chico Xavier como João Evangelista, o apóstolo que se chamava o apóstolo querido ou o discípulo amado, ele próprio se denominava assim quando escreve o seu evangelho e quando escreve as suas cartas, e também quando é escolhido por Jesus para receber o livro profético da revelação do futuro da humanidade, que é o último livro do Novo Testamento, denominado Apocalipse, não é? Então, vejam bem, por que Jesus vai escolher justamente João Evangelista para a revelação profética do futuro? É o que nós vamos refletir hoje. Primeiro, porque de todos os discípulos de Jesus, a sua história, nós vamos ver que era o que tinha mais recursos mediúnicos. Então, não havia acaso aí, não é? Ele tinha a facilidade de lidar com recursos mediúnicos, tanto de escrita, quanto de fala, psicofonia, quanto de profecia, que é a mediunidade de presciência, o desdobramento espiritual e outras mais. Então, vejamos o seguinte, no Evangelho de João, que é o evangelho escrito por ele próprio, no seu último capítulo 21, lá no finalzinho, ele dá uma dica. Por quê? Ele diz assim, que ele estava conversando com Jesus, Jesus materializado depois da sua crucificação, era a última aparição de Jesus perante os seus discípulos, e ele estava conversando e Pedro fica enciumado da conversa e se aproxima, e o Pedro disse para Jesus, Senhor, qual é o destino deste? Não é? Quer dizer, qual seria o destino de João Evangelista? E disse-lhe Jesus, se é a minha vontade que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus mostrando aí que as tarefas eram diferentes, distintas. A tarefa de Pedro era uma, e não importava a Pedro a tarefa que ele estava dando ali naquele momento a João Evangelista, não é? E o próprio João Evangelista comenta o seguinte, espalhou-se então esse dito entre os irmãos que aquele discípulo, ou seja, ele próprio, não morreria. Jesus, porém, não lhe disse, não morrerás, senão, eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? E aí ele dá testemunho dessa conversa, ele diz assim, este é aquele discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e nós sabemos que é verdadeiro o seu testemunho. Há, porém, muitas outras coisas que fez Jesus, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo todo caberiam os livros que devessem ser escritos, que delas se houvessem de escrever. Olha só que maravilha. Então, primeiro, Jesus revela a João Evangelista que ele estava partindo para a vida mais alta. Ele tinha mais o que fazer nos planos siderais divinos. Mas ele entrega a terra a João Evangelista. E ele pede a João Evangelista que fique na terra, até que ele pudesse voltar, até que Jesus pudesse voltar. Ora, nós sabemos que, do ponto de vista físico, isso é impossível, não é? Ele não poderia ficar vivendo milhares de anos. A vida física tem uma limitação. Mas, com a chave do Espiritismo, que é a reencarnação, fica perfeitamente lógica esta permanência de João Evangelista entre nós. E ele próprio dá a dica, como que ele seria reconhecido, falando em livros. Vejam bem.
João Evangelista fala em livros. Vamos fazer agora uma digressão histórica. Quantos livros João Evangelista escreveu? Como apóstolo, ele escreveu o Evangelho, 3 cartas ou epístolas e o livro do Apocalipse, ou das Revelações, segundo a tradução inglesa. Então, ele escreveu 5 livros. Mas ele próprio diz: Jesus, porém, fez tantas mais coisas que, se fossem escritas, todas elas, nem nos livros do mundo inteiro as caberiam, não é? Agora vamos vê-lo como Allan Kardec no século XIX na França. Quantos livros Allan Kardec escreveu? 5 obras básicas. Interessante, ele começa com 5 obras básicas. Mas se colocarmos uma revista, um ano de uma revista espírita como um volume, um livro, são mais 12 livros. E mais 16 livros subsidiários, no total de 33 livros. Interessante esses números, né? 33 livros, porque remete também à idade de Cristo, quando ele partiu. E Chico Xavier, quantos livros ele escreveu? 537 livros até hoje. Né? Nós, na Casa de Chico Xavier, já catalogamos, agora com o lançamento do livro Cândida Missão, que é o livro de número 537, em maio deste ano, é uma obra vastíssima. Então, vejam bem, ela vai crescendo em projeção geométrica. Então, tudo leva a crer mesmo que essa questão de Chico Xavier ser, de fato, João Evangelista, não nos deixa sombra de dúvida. E isso nós podemos também... Eu, por exemplo, nos anos finais dos anos 80, início dos anos 90, eu comecei a fazer uma pesquisa de mensagens que foram psicografadas por Chico em Belo Horizonte. E nós lançamos, pela União Espírita Mineira, em 1992, uma biografia que é o livro Chico Xavier, Mandato de Amor. E o interessante é que eu fui o organizador da obra, e essa obra foi publicada no dia 8 de julho de 1992, então há 30 anos atrás, não é isso? 30 anos atrás que essa obra foi lançada, e só muito recentemente é que eu vi que lá, nas mensagens que eu colhi, que Chico recebeu na União Espírita Mineira, 2 delas estavam indicando perfeitamente que o Chico, ou antes, que Allan Kardec era, de fato, João Evangelista. A primeira delas, que está no capítulo 2, Aos Espíritas, é um poema de Cassimiro Cunha, o poeta de Vassouras. E lá, Cassimiro Cunha, no dia que as pessoas da União Espírita Mineira estavam comemorando o aniversário de Allan Kardec, de morte de Allan Kardec, 31 de março de 1938, ele escreve, através do Chico, o seguinte: guarda o discípulo amado no templo do coração. Ele foi o mensageiro do Espírito da Verdade. Então, veja bem, nitidamente, a reunião era para se comemorar Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e nesta reunião, Cassimiro Cunha, em homenageando Allan Kardec, se refere a Allan Kardec como discípulo amado. Quem é o discípulo amado do Cristo? João Evangelista. Então, a decorrência da lógica é esta. Não tem como fugir disso. O discípulo amado, que foi o mensageiro do Espírito da Verdade. Ora, o Espírito da Verdade foi quem? O guia espiritual da revelação espírita no século XIX. Quem foi o mensageiro do Espírito da Verdade?
Allan Kardec, que na Terra, como professor Leon Denisard Rivail, a partir dos seus 50 anos, começou a estudar os fenômenos das mesas girantes, das batidas, dos efeitos físicos, as manifestações dos espíritos, e depois de estudá-las, vai codificar essa doutrina maravilhosa, porque ele vai entender claramente que todo efeito tem uma causa, e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E se as mensagens eram de cunho inteligente, elas só poderiam ser fruto da interferência de inteligências invisíveis, que são os espíritos desencarnados, e a partir daí ele vai trazer as informações que compõem o Pentateuco de Allan Kardec, a obra básica da doutrina dos espíritos, sendo ele, portanto, o mensageiro do Espírito da Verdade. E aqui, nesta trova, Cassimiro Cunha está claramente se referindo a ele como discípulo amado, que nós devemos guardar no coração. Mas não bastou isso. O próprio Emmanuel vai escrever, lá no capítulo 29 do livro Deus Conosco, que também se refere a esta mensagem recebida na mesma data, 31 de março de 1938, na sede da União Espírita Mineira em Belo Horizonte, em se referindo a Allan Kardec, Emmanuel escreveu: a personalidade do discípulo amado de Jesus, que foi Allan Kardec. Quer dizer, o Emmanuel é mais claro ainda, não é? O discípulo amado de Jesus, que foi Allan Kardec. Ele está claramente ligando Kardec e João Evangelista como sendo o mesmo espírito em épocas distintas. Tanto é que ele completa dizendo: a personalidade do discípulo amado de Jesus, que foi Allan Kardec, foi lembrada por vós com as mais doces comemorações. Vejam bem. Então, tudo isso é muito belo, não é? Nós sabemos que João Evangelista provavelmente nasceu na Galileia, cerca do ano 10, vindo a desencarnar depois do ano 110. Quer dizer, é uma das pessoas que mais viveu na época do Cristo, tanto é que ele foi o último discípulo de Jesus, ou o último apóstolo de Jesus, a desencarnar. Mas não só isso, tem outras informações sobre ele que claramente o ligam a essa questão de ter sido, no futuro, Allan Kardec. Por exemplo, lá no capítulo 6º do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Cristo Consolador, na mensagem que fala sobre o advento do Espírito da Verdade, dada em Paris, no ano de 1861, o Espírito da Verdade está lá: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Então, ele identifica quem que estava instruindo as pessoas na Terra: Allan Kardec. Então, ele identifica Allan Kardec como seu apóstolo. Lá, também no capítulo 8, numa mensagem dada em Paris, em 1863, está expressamente dito: eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, João, o Evangelista. Mais uma clara referência que Allan Kardec, na Terra, que estava codificando a doutrina, entendendo a manifestação espírita e elevando-a no horizonte,
que é elevar no horizonte? Faz lembrar aquela passagem do Cristo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, né? Antes no velador. Era o que Allan Kardec estava fazendo, pegando a manifestação espírita e elevando-a no horizonte da compreensão humana. E aqui, novamente, o espírito da verdade, identificando Allan Kardec. Eis aqui o meu enviado, João, o evangelista. Não é? E na Revista Espírita também nós vamos encontrar o seguinte, uma outra passagem que diz o seguinte: muitas vezes tendes lido a revelação de João. Aprendereis a ler nesse livro, onde o discípulo amado consignou as coisas que ele tinha sido dado ver. Ora bem, o que é? Quais são as coisas que lhes tinham sido dado ver? Quando ele recebeu ainda na carne o Apocalipse, que é a revelação do futuro da humanidade, dado pelo próprio Cristo, e ele escreveu o livro do Apocalipse, vendo o futuro, e ele também havia anunciado o Consolador, né? Em que Jesus enviaria outro Consolador que nos faria lembrar de tudo quanto ele havia nos dito e nos esclareceria todas as coisas. E aqui, na Revista Espírita, nós vamos ver novamente, não é? O advento do Espírito da Verdade, dizendo: muitas vezes tendes lido a revelação de João, aprendereis a ler nesse livro onde o discípulo amado consignou as coisas que lhe tinham sido dadas a ver. Ou seja, tudo dando a entender que Allan Kardec é a reencarnação de João Evangelista. No livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel vai comentar sobre a encarnação do espírito de Allan Kardec, ele vai escrever assim: um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta para dar cumprimento à promessa do Consolador. Vejam bem, Emmanuel se refere a Allan Kardec como um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Não há dúvida, não é, gente? E agora vamos ver duas mensagens dadas pelo espírito de Humberto de Campos. A primeira, A Ordem do Mestre, é o título da mensagem, que foi publicada pela primeira vez no livro Crônicas de Além-Túmulo, em que Humberto de Campos relata uma reunião no mundo espiritual elevado, em que Jesus havia chamado à sua presença o espírito de João Evangelista. E o interessante é que ele toma satisfações a João. Lembrem-se que lá no final do Evangelho de João, ele tinha ordenado que João ficasse na Terra, não é? E lá no século XIX, antes do século XIX, aliás, lá no século XVIII, antes da virada do século XIX, ele chama João à sua presença e toma satisfações a João. Como vão os meus seguidores na terra? E João está desolado, está triste, está acabrunhado e fala com Jesus: ah, Senhor, não tem muita solução, porque os seus enviados foram mortos, foram queimados, foram perseguidos. E todas as tentativas de trazer a pureza de sua mensagem foram aviltadas pela união da Igreja e do Estado, através da violência e até da morte em seu próprio nome. E ele fala com João: mas João, estás desanimado? Pois eu não. Continuo com a mesma esperança posta nos céus, porque se os vivos não me ouviram, vou mandar que os mortos falem. E aí, nessa mensagem, está claramente mostrando o seguinte: o Senhor chamou o discípulo bem-amado, que é João Evangelista,
o vidente de Patmos, e dá ordem para que ele renasça para descerrar o véu que encobre a noite triste dos túmulos, né, descortinando a vida eterna. Se os vivos nos traíram, ele fala, meu discípulo bem amado, né, que é a primeira alocução do Cristo para com João, não é? Ele vai justamente dizer que a partir daquele momento que ele fala assim, e tu, João, descerrarás o véu que encobre a noite triste dos túmulos, a partir de agora. Então, ele vem e reencarna como Allan Kardec. Então, são muitas as questões que ligam a figura de Allan Kardec, que nós sabemos ser Chico Xavier, eu posso daqui a pouco entrar nesse assunto, e a figura de João Evangelista. Aí alguns vão perguntar, mas lá no frontispício do Prolegômenos está constante que João Evangelista é um dos espíritos da falange do Espírito da Verdade. Claro que ele é. Ele estava encarnado na Terra como João Evangelista, encarnado na pele de Allan Kardec. Ele fazia parte, só que ele estava encarnado. Ah, mas existem mensagens de João Evangelista na codificação. Existem. E tem explicações muito claras sobre isso. A primeira delas está na pergunta 505 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o seguinte: os espíritos que assinam, os espíritos cuja personalidades são reconhecidamente elevados pela comunidade terrestre e assinam algumas mensagens espirituais, são mesmo esses espíritos que se comunicam? E a resposta dos espíritos superiores é clara: não. Às vezes, é a própria vontade do médium de receber tal espírito que coloca o nome dele lá. Está lá. Pergunta 505 do Livro dos Espíritos. E outras vezes, ainda explica o seguinte, outras vezes não é o próprio espírito, mas um espírito de elevação semelhante que toma aquele nome apenas para frisar a elevação da mensagem. Há também outra terceira possibilidade, que é o seguinte, que, aliás, o pesquisador italiano Ernesto Bosano estudou muito bem e escreveu um livro sobre isso, que os nossos amigos podem baixar na internet, porque o PDF está livre. É o livro Comunicações Mediúnicas entre Vivos, ou seja, é perfeitamente possível pessoas encarnadas se comunicarem mediunicamente. Basta que, afrouxados os laços que aprendem ao corpo, seja através do sono físico ou do desdobramento perispiritual ou do sonambulismo, o espírito do encarnado saia do corpo, assumindo uma personalidade antiga e, com essa personalidade, através de um médium, dê uma comunicação. Então, nós podemos ver isso explicado, inclusive, por Allan Kardec na Revista Espírita. Ele diz assim: os espíritos encarnados de um certo grau de adiantamento têm uma irradiação que lhes permite comunicar-se simultaneamente em muitos pontos. Em alguns, o estado de encarnação não amortece essa radiação de maneira bastante completa para os impedir de se manifestarem mesmo em vigília. Olha só, Allan Kardec coloca essa comunicação de um espírito na Revista Espírita, dizendo que mesmo ele encarnado em estado de vigília, se ele é um espírito altamente elevado, e nós estamos falando aqui de João Evangelista, não é?
Alguém tem dúvida que ele é um espírito elevado? Ninguém, não é? Ele poderia também, mesmo em estado de vigília, com o seu espírito irradiante, fazer-se presente numa reunião mediúnica e influenciar um médium, dando uma comunicação. Isso está, portanto, dentro da codificação espírita e perfeitamente previsto no capítulo 19 do Livro dos Médiuns. Está lá. As manifestações medianímicas, que são do próprio espírito do médium, diferenciando-as, por exemplo, das comunicações mediúnicas, em que a alma de uma pessoa também encarnada pode comunicar-se por outro médium. Então, tem todas essas questões. Então, é perfeitamente legítimo, conforme a questão 505 do Livro dos Espíritos e o capítulo 24 do Livro dos Médiuns, que o espírito que assina uma comunicação, como foi o caso de João Evangelista e como foi o caso também de Platão, que é o mesmo espírito, necessariamente não seja o próprio espírito, havendo permissão também que outro espírito da mesma categoria se apresentasse como se fosse o próprio espírito evocado. Então, veja bem, essa questão é muito interessante mesmo. Não é? Eu fiz referência a Platão porque essa é outra vida de Chico Xavier. Chico Xavier foi Platão, e o próprio Allan Kardec assume isso numa carta. Platão era um seguidor de Sócrates, não é? O filósofo grego, que viveu em Atenas por volta dos anos 428 e 348 antes de Cristo. E existe o testemunho de várias pessoas que conviviam com Chico Xavier e que foram visitar o arquivo dos manuscritos originais de Allan Kardec, que em São Paulo estavam na casa do Dr. Canuto de Abreu. O nome dele todo era Silvino Canuto de Abreu, e ele trouxe, a pedido do próprio Chico, esses manuscritos de Kardec antes que eclodisse a Segunda Guerra Mundial. Ele era um homem de muitas posses em São Paulo, foi a Paris a pedido do Chico e trouxe esses manuscritos para São Paulo, e esses manuscritos foram compulsados por muitos amigos, como, por exemplo, a doutora Marlene Nobre e o seu marido, o deputado federal Freitas Nobre, junto com Chico Xavier. E quando eles visitaram os arquivos, a doutora Marlene Nobre nos contou que o Chico buscou uma caixa, eram 750 caixas de documentos e manuscritos. Prestem atenção, muita coisa, mas ele sabia exatamente qual a caixa buscar. Ora, ele só poderia saber qual caixa buscar se ele fosse Allan Kardec, que foi Allan Kardec quem fez a classificação das caixas. E nesta caixa ele abriu e buscou o manuscrito, a carta de Allan Kardec, assumindo que ele sabia que ele tinha sido o filósofo Platão em vidas anteriores. E esse material hoje é perfeitamente estudado e acessado, porque está na Fundação Espírita André Luiz, mantida pelo Grupo Boa Nova de Guarulhos, em São Paulo, sob os auspícios da curadoria de um grande pesquisador que está, naturalmente, trazendo tudo isso à tona. E certamente será também escaneado, eles estão fazendo toda a tradução do francês para o português, né? Outro casal também que participou
dessas visitas foi o casal Galves, Nena Galves e Francisco Galves, com Chico Xavier, na casa do Canuto Abreu. Quando esse material estava sob a curadoria do Oceano Vieira de Mello, cineasta que reside em São Paulo, ele também compulsou essa mensagem, né? Que é uma mensagem do espírito de São Luís, dirigente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, revelando que Allan Kardec fora o filósofo Platão. Também tem essa mensagem. E é mais um ponto a respeito desta questão, porque nós sabemos que também há comunicações de Platão na codificação. Então, se aplica a Platão ao mesmo raciocínio que eu fiz a respeito de João Evangelista, não é? Vamos ver aqui mais alguma coisa. Outra questão, outra vida que nós podemos citar é a vida de São Francisco de Assis. Porque o próprio Chico revela, num dos livros do nosso querido Adelino da Silveira, e eu tenho aqui a dizer o seguinte: todos os livros que Adelino da Silveira, que são livros biográficos, que Adelino da Silveira, grande amigo de Chico Xavier a partir de 1969, escreveu vários livros, né, sobre Chico, um deles, Minutos com Chico Xavier, Chico de Francisco, Kardec prossegue. Num desses livros, o próprio Chico afirma que ele está de acordo com a informação espiritual de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, de que São Francisco de Assis era a reencarnação do apóstolo João Evangelista, porque isso inicialmente está no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel afirma que Jesus chamou João Evangelista de novo à Terra para resgatar a originalidade, a pureza, a simplicidade da igreja que havia se desviado dos fundamentos cristãos, né? E assim Francisco de Assis nasce em Assis, na Itália, por isso que ele é chamado de Francisco de Assis, no dia 3 de outubro de 1182, olha só, 3 de outubro, a mesma data que no século XIX, 3 de outubro de 1804, vai nascer Allan Kardec. Vejam bem as ligações, né? E ele vai viver também até 3 de outubro de 1226. E sobre ele, quer dizer, até nem tenho o que falar, porque todo mundo conhece a vida de Francisco de Assis, a humildade dele, não é? A dedicação aos pobres, a caridade, ele que se devotava em acolher os leprosos. E lá no Deus Conosco, de Emmanuel, que é um livro que nós publicamos, das mensagens que Emmanuel escreveu através do Chico, no culto do Evangelho no lar da Fazenda Modelo, onde ele trabalhava, da família Joviano, em determinado momento, Emmanuel chama a atenção do Chico para ele, porque o Chico estava com a ideia de abandonar tudo e se mudar para um leprosário nos arredores de Belo Horizonte, uma casa de rancenianos, para cuidar deles. Veja bem como que veio aquele impulso de Francisco de Assis dentro do próprio Chico, não é? E o Emmanuel repreende, dizendo que ele não podia fazer isso nesta vida, que ele já tinha feito isso, que ele já tinha se dedicado a essa tarefa. E que nesta vida específica ele fora chamado à Terra para outra função. E ele não poderia se aproximar dos rancenianos e viver com eles, porque provavelmente ele não daria conta do seu compromisso mediúnico, que era muito mais importante hoje curar as almas pelo esclarecimento e pela consolação do livro espírita, do que os corpos físicos
curados dos doentes pela hanseníase. Vejam bem, outro detalhe muito interessante, reafirmando aí a sintonia entre Chico Xavier e João Evangelista, e como eu havia dito antes, entre João Evangelista e Allan Kardec, e entre João Evangelista e São Francisco de Assis. Então, são assim, detalhes muito importantes que nós temos que usar a razão para fundamentar as nossas conclusões. Eu lembro aqui também outra mensagem do espírito de Humberto de Campos, que está no livro Lázaro Redivivo, e ele vai identificar na mensagem que João Evangelista é o discípulo amado. Então, não há dúvida, né? Ele fala, quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria. Então, porque há pessoas que falam assim, mas quem garante que o discípulo amado é João Evangelista? Poxa vida, o próprio João Evangelista se chama de discípulo amado, né? E esse trecho que eu li agora, o próprio Humberto de Campos também chama João Evangelista de o discípulo amado. E assim vamos vendo. No livro, eu já falei do livro A Caminho da Luz, né? Um dos maiores apóstolos de Jesus, quando ele fala sobre Francisco de Assis, ele vai falar, Emmanuel escreve no A Caminho da Luz, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Então está aí a informação. E no livro do Adelino, que é o Kardec Prossegue, o Chico confirmando, a elevação de Francisco de Assis foi a continuidade da obra de João Evangelista. Então, o apóstolo que foi Francisco de Assis está perfeitamente identificado pelo próprio Chico, não é? Então, é uma questão que nos, vamos dizer assim, nos encanta a todos. Eu quero trazer aqui o livro, que o título é Francisco de Assis, de um grande médium de Belo Horizonte, muito amigo de Chico Xavier, que é João Nunes Maia. E nesse livro, chama-se Francisco de Assis, ele também assume essa tese, ele mostra, primeiro o livro começa com a vida de João Evangelista, e depois a segunda parte é a vida de Francisco de Assis. E ele vai dizer, o espírito de Miramês é quem escreve, e vai dizer assim, dentro daquele corpo espiritual estavam acumuladas valiosas experiências de sucessivas vidas, das quais de três se destacam, a de profeta, a de apóstolo e a de santo. Aí isso tudo eu estou trazendo para quê? Para buscar, então, outra vida de Chico Xavier como profeta. Porque nós já sabemos qual vida de santo ele viveu, a vida de Francisco de Assis. Qual vida de apóstolo ele viveu? A vida de João Evangelista. Mas qual que é a vida de profeta? É o profeta Daniel. Se nós formos estudar a fundo a vida de Daniel, a gente vai ver que ele também, de todos os profetas hebraicos, é o que tinha maior mediunidade. Todos os potenciais mediúnicos. E lá no livro Universo e Vida, de Hernani Santana, publicado pela FEB, nós vamos ver exatamente esta identificação, porque o espírito que escreve Universo e Vida diz, o profeta Daniel, que foi o apóstolo João Evangelista e Francisco de Assis. Então, aí nós vamos entrar em outra vida de Chico Xavier. O profeta Daniel, em Jerusalém, que viveu entre os anos 622 e 550 a.C. E, inclusive, pelo potencial mediúnico dele,
ele domina os leões, porque ele foi preso na cela com leões. E os leões, ele ficou em oração, os leões não o atacaram. Curiosamente, então, essa figura do leão está na vida do profeta Daniel, né? Ora, qual que é o primeiro nome de Allan Kardec? Leão, em português. Em francês, Léon. Vejam como que as coisas se conectam, não é? Nós vamos ver também outra informação muito interessante que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 10º, versículo 11, sobre João Evangelista, dizendo o seguinte: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Desculpa, eu falei Atos dos Apóstolos, não, é o Apocalipse de João Evangelista. No Apocalipse de João Evangelista, capítulo 10, versículo 11. Importa, Jesus mostrando a João Evangelista, né? Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. E não é o que esse Espírito vai fazer em várias vidas? Como Francisco de Assis, como Jan Hus, como Allan Kardec, como Chico Xavier. Quem assim profetizou no Antigo Testamento? Somente Daniel. Daniel era o mais profético dos iluminados do judaísmo, né? Existe até um livro que chama-se As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Sabe de quem? De Sir Isaac Newton, o fundador da física clássica. Também vamos ver no Velho Testamento Daniel, homem muito amado. Olha que curioso. Daniel, homem muito amado. Está lá no Deuteronômio, no livro de Daniel, desculpe, no capítulo 9, 23, no capítulo 10, 11 e 19. Sintonia com João, o discípulo amado, como ele se denominava, não é? Nós vamos ver também outra revelação, que Daniel, antes de ser Daniel, foi o espírito de Isaac. Isso está também no livro Universo e Vida, em que está escrito lá Isaac, que seria Daniel, e posteriormente João, o evangelista. Nós vamos ver um testemunho de Chico Xavier quando ele diz: a história do pai de Isaac é muito bonita, mas se fosse a mãe dele não faria aquilo não. Né? Que foi aquela história que Abraão quase que sacrifica Isaac, não é? E então temos essa vida de Isaac, que é o profeta que viveu na cidade de Canaã, cerca de 1896 a.C. até 1716 a.C. Então viveu esse grande período, foi um dos os primeiros, né, nomes das sabedorias celestes que estiveram conosco. Nós vamos ver, por exemplo, também no livro Ave Luz, também psicografado por João Nunes Maia, o espírito de Jeremias falando para João: tu serás um dos enviados do Senhor a vários centros do mundo. Passarás inúmeras provações de todos os tipos. Sentirás a fome e a nudez. Serás encarcerado, banido, apedrejado, abatido, mas nunca vencido. Vejam bem, se a gente for meditar, depois de João Evangelista, as vidas que ele teve, não é? Como Jan Hus, ele foi queimado, foi perseguido pela igreja e foi queimado. Como Francisco de Assis, também ele foi perseguido e acabou morrendo muito cedo
pela própria lepra, não é? A provação da lepra. Então, é um dos enviados do Senhor a vários centros do mundo. Ele vai nascer em vários locais do mundo, passando provações. Vejamos Chico Xavier, quantas provações ele passou, né? Inclusive sentindo fome durante muitos anos. Então, mais um detalhe que no livro Ave Luz, de João Nunes Maia, está se revelando. A mesma coisa no livro Jesus Voltando, de João Nunes Maia, onde tem um trecho lá que Jesus fala para João Evangelista: amado filho, importa que fiques na terra, saindo e voltando a ela, quantas vezes forem necessárias, até que os povos se unam para a felicidade de todos. E nós sabemos, por exemplo, que a próxima vida de Chico Xavier, revelada por ele mesmo, a dona Nena Galves, vai ser na cidade de Jerusalém, no século 22, quando ele terminar de guiar Emmanuel reencarnado no Brasil neste século 21. Então, veja, ele sempre está a serviço do Cristo, não é? Saindo e voltando da Terra, quantas vezes são necessárias, até que nós todos tenhamos Jesus em nossos corações. No livro Taça de Luz, que é recebido pelo Chico Xavier, o poeta Cruz e Souza, um extraordinário poeta simbolista brasileiro, na mensagem missionário, no poema, no soneto missionário, lembrando Allan Kardec, ele vai dizer assim, e vejam bem, a gente pode, ao escutar esse soneto, a gente vai ver todas essas vidas. A gente vai ver a vida de Isaac, a gente vai ver a vida de Daniel, a gente vai ver a vida de Platão, a gente vai ver a vida do próprio druida Allan Kardec, né, que antes de ser João Evangelista, 100 anos antes de Cristo, foi revelado ao professor Leon Rivail que ele foi um druida na Bretanha, que chamava-se Allan Kardec. A gente vai ver a vida de João Evangelista, de Santo Antão, de São Gastão, no século IV e V, das Galhas, do primeiro Império Franco, né, nas cercanias de Reims, que era a capital imperial da França. Nós vamos vê-lo também como Francisco de Assis, nós vamos ver ele como Jan Hus, queimado na fogueira, nós vamos vê-lo também como Padre Manuel de Paiva, grande companheiro de Padre Manuel da Nóbrega na evangelização do Brasil no século XVI. Nós vamos vê-lo também como o professor Rivail na França e, mais recentemente, como Chico Xavier. E por isso essa mensagem se aplica a todos. Vejam bem, missionário, lembrando Allan Kardec, pé sangrando no trilho solitário, dilacerado, exânime, proscrito, ave do sonho em montes de granito, assim passa o mundo, o missionário. Incompreendido e estranho visionário, contendo a custo o peito exausto e aflito, vai carregando as glórias do infinito entre as chagas e as sombras do Calvário. Longas jornadas, ásperos caminhos, no campo de grilhões, trevas e espinhos, onde semeia o trigo da verdade. Virão, porém, os dias da colheita e os celeiros da luz pura e perfeita no divino país da eternidade. Belíssima essa composição poética de Cruz e Souza, né? Missionário, que a gente pode ver todos eles aí sintetizados na beleza da vida de todos eles e, mais recentemente, claro, de Chico Xavier. Uma outra vida que eu quero trazer aqui como uma das últimas conclusões dos nossos estudos
que nós devemos primeiramente à inspiração do nosso amigo Cristiano Alves de Torres, do Rio Grande do Sul, e também a pesquisa do nosso amigo Marco Paulo Denucci de Espírito, que descobriu este livro extraordinário que foi publicado na Europa sobre os sonhos, não é? O livro chama-se Sonhos, e é uma pesquisadora suíça que vai analisar sonhos de várias personalidades que haviam registrado seus sonhos. E ali ela coloca 3 sonhos de René Descartes. René Descartes, então, vai revelar, ele viveu, olha que interessante, a data que ele nasceu, 31 de março. A mesma data que, no futuro, no século XIX, Allan Kardec desencarnaria, 31 de março. Só que ele nasce em 1596 e vai desencarnar. Ele nasce na França, grande filósofo, cientista francês, e vai desencarnar na Suécia, no dia 11 de fevereiro de 1650. Aí a gente fica pensando, por que a Suécia, não é? Mais recentemente, a gente teve a resposta. O Chico viveu na Suécia e teve uma vida lá, considerada, inclusive, santa, Santa Brígida da Suécia, que era uma médium psicógrafa, reconhecida pela Igreja Católica. Ela recebia mensagens escritas dos espíritos na Suécia, né? Então, outra vida dele que a gente vai revelar. Mas, voltando ao sonho de Descartes, ele próprio conta que teve 3 sonhos consecutivos no final do ano de 1619, no mês de novembro, ou seja, 238 anos antes da codificação espírita, que vai ser feita em 1857. E lá, os 2 primeiros sonhos, ele relata que ele teve dificuldade de caminhar, ele tem consciência que ele sai do corpo, mas ele tem dificuldade de caminhar, ele se sente deslocado no mundo espiritual. No 3º sonho, ele já está mais seguro de si, e aí ele relata que ele encontra-se com o Espírito da Verdade. Veja só, gente, o próprio René Descartes escreve que ele se encontra com o Espírito da Verdade em 1619, 238 anos antes da codificação espírita. Então, o que nós podemos concluir dali? E eu vou falar o que esse sonho revela, e vocês vão entender com mais profundidade. Revela que não existe acaso, revela que não existe improvisação na programação espiritual superior, que é tudo milimetricamente cuidado para que essas revelações cheguem na hora precisa. E neste sonho, no 3º sonho, o Espírito da Verdade mostra ao René Descartes, fora do corpo, um primeiro livro, que ele vai ler na sua capa como sendo o dicionário da ciência. E, de fato, ele vai publicar, alguns anos mais tarde, esse que é considerado até hoje a obra básica do método científico que inaugurou a ciência moderna, não é? Ele materializa o primeiro livro desse sonho, que se chama O Discurso do Método, e demonstra ali o raciocínio básico do método científico para se chegar a conclusões científicas. Portanto, esse primeiro livro, ele vai, naquela mesma vida, materializar, que é o discurso do método.
Mas o outro sonho, ele não materializa nessa vida, porque ele vê 5 livros. Olha só. E ele próprio, ao relatar esse sonho, manuscritamente, ele se refere a esses 5 livros como Pentateuco. Ora, qual outro Pentateuco que nós conhecemos? O Pentateuco de Allan Kardec. E, curiosamente, ele próprio conclui que este Pentateuco teria a função de unir filosofia, ciência e religião, que é exatamente o propósito da codificação espírita, unir filosofia, ciência e religião. E mais um detalhe, inicialmente ele vê o nome de Corpus Latinorum, não é, desse Pentateuco, e vê escrito na margem desses 5 livros o seguinte: dividido em 5 livros impressos em Lyon e Genebra. Ora, olha o significado profético desse sonho. Lyon seria a cidade que ele mesmo iria reencarnar no dia 3 de outubro de 1804. E Genebra é a cidade mais próxima da Suíça, da cidade de Verdun, onde ele estudaria com o professor Pestalozzi, antes de se dedicar, portanto, à materialização do Pentateuco kardeciano. Aí vem mais um detalhe. Ele, na sequência do sonho, ele vê que este livro, esses 5 livros mudam de nome, de Corpus Latinorum para Corpus Poetarum. Mas como assim Corpus Poetarum? Nós sabemos que a codificação espírita, os 5 primeiros livros foram o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E Chico Xavier, qual que é a relação de Chico Xavier com isso? O livro Parnaso de Além Túmulo. É o Corpus Poetarum. Por quê? Na dissertação de mestrado da Unicamp, do doutor Alexandre Caroli Rocha, no ano de 2001, ele vai demonstrar que todas as mensagens, todos os poemas, todos os sonetos recebidos por Chico Xavier, de todos os poetas da língua portuguesa, brasileira e de origem brasileira e de origem de Portugal, inseridos no livro Parnaso de Além Túmulo, em todas as suas edições e revisões, até a 5ª e última revisão, em 1949, de 1932 a 1959, desculpem, eles obedecem à mesma estrutura que os espíritos superiores deram na revelação do Livro dos Espíritos. Eles obedecem à mesma ordem, à mesma estrutura análoga, colocando os 5, aliás, colocando os temas da doutrina dos espíritos, né? Começando por Deus e assim sucessivamente. A mesma coisa nós vamos encontrar, por exemplo, nas obras que comemoram por Chico Xavier o Pentateuco de Allan Kardec, exatamente 100 anos depois. Por exemplo, o livro Religião dos Espíritos, que foi publicado por Emmanuel, 100 anos depois, aliás, 100 anos depois do Livro dos Espíritos. O livro Seara dos Médiuns, que foi publicado 100 anos depois do livro. O livro Espírito da Verdade, de Espíritos Diversos, que foi publicado 100 anos depois do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Justiça Divina, que foi publicado 100 anos depois do livro O Céu e o Inferno. E o livro Estude e Vida, publicado 100 anos depois do livro A Gênese. Então, nós temos aí esse Pentateuco também de Chico Xavier, comemorando o Pentateuco de Kardec, que é o Corpus Poetarum e o Corpus Latinorum
do sonho de René Descartes. E temos também o Pentateuco das obras de Emmanuel, que não são romances épicos, resgatando a história do cristianismo, a história da vida superior na Terra, a começar de há 2000 anos, 50 anos depois, não é? Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia, também formam o seu Pentateuco. Então, minha gente, é muita beleza, é muita coisa linda. Não deu aqui para a gente falar do óbvio, né? Que Chico Xavier é Allan Kardec, mas para isso eu deixo apenas a indicação de quem quiser conhecer essa verdade inconteste. Nós gravamos uma série de 11 programas, cada um deles tem mais de 1h15, 1h20, alguns têm até 2 horas de duração, e que estão no nosso canal do YouTube, gratuitamente a todos, que é o canal TV Saber Espiritismo, no qual, com o título A Preparação da Missão de Chico Xavier, nós demonstramos, por A mais B, em quase 100 mensagens dos espíritos que se manifestaram através de mais de 30 médiuns, desde o século XIX até hoje, em diversas cidades, em diversos médiuns, por diversos espíritos, demonstrando a realidade que a missão de Allan Kardec não se circunscreveria àquela primeira parte, como codificador da doutrina espírita, e o próprio Espírito da Verdade revelando a ele que, se fosse possível ele ficar na Terra 200 anos, ele ficaria. Mas como isso era impossível, fisicamente falando, seria necessário que ele terminasse a confecção do seu último livro, que foi a Gênese, e retornasse ao mundo espiritual por um pouco, para, então, voltar à Terra e completar a sua missão. E, de fato, o próprio Kardec vai escrever nesse item que chama-se Minha Missão, que está no Obras Póstumas, de Allan Kardec, ele próprio concluindo, partindo do pressuposto que todos que desencarnamos temos uma fase de adaptação no mundo espiritual. E, a partir daí, temos que nos preparar e nos fortalecer no mundo espiritual para retornar à Terra, preparando uma nova vida. Julgo que estarei de volta à carne, provavelmente no final deste século XIX ou, no mais tardar, no início do século próximo, que seria o século XX. E um detalhe, né, gente? Allan Kardec morreu em Paris no dia 31 de março de 1869 e foi enterrado no cemitério de Montmartre, em Paris, no dia 2 de abril de 1869. E é exatamente neste dia, 2 de abril de 1910, que ele retorna à carne, na pessoa de Chico Xavier, Francisco de Paula Cândido, mais tarde conhecido como Francisco Cândido Xavier. Em uma entrevista, já publicada em livro, do Dr. Elias Barbosa, perguntou-se ao Chico Xavier quanto tempo ele ficou no mundo espiritual se preparando para esta vida, como Chico Xavier. E ele respondeu, 40 anos. Claríssimo, né, gente? 40 anos. 1869 mais 40 anos, 1909. Ele nasceu em abril de 1810. Nós temos que considerar aí os 9 meses de gestação. Então, de fato, ele reencarnou 40 anos depois do seu desencarne em Paris, em 1869. Então, a gente encerra aqui as nossas colocações, convidando-os a todos a conhecer essas maravilhas da reencarnação, e nós, espíritas cristãos, com minoria muito mínima aqui no Ocidente, nós somos praticamente a única, vamos dizer assim, a única escola religiosa que
assume publicamente a reencarnação como um dos seus princípios básicos, então nós temos, sim, obrigação de estudar a reencarnação em casos práticos, tão claros, tão explícitos, como esses que eu citei, para demonstrar, sim, que nós, espíritos humanos, precisamos reencarnar século a século para o nosso próprio aperfeiçoamento moral. E se não for assim, se nós não pudermos estudar, especular, trazer à lume essas realidades implícitas nas revelações espirituais, quem no Ocidente haveria de fazê-lo? Cabe a nós, espíritas, sim, estudar o fenômeno da reencarnação, que é uma realidade fundamental, um dos princípios fundamentais e básicos da doutrina dos espíritos. Muito obrigado aí a você, viu, a Gabriela Dutra, a todos os amigos do seu canal, e convidamos a todos a fazer esse estudo profundo conosco, não somente aí nesta live, mas principalmente em todas que já tratamos deste tema no YouTube da TV Saber Espiritismo. Eu que agradeço, Geraldo, agradeço a todos, né, que acompanhou aqui. É uma noite muito agradável, com tantas informações, falando de um ser realmente iluminado, como o Geraldo começou a live, né, dizendo, ele não é um simples médium, né, o Chico, ele vem aí de vários processos, olha quantas experiências, né, grandes experiências que ele teve para chegar aqui, como conhecemos, com tanta sabedoria, com tanto amor, uma vida de doação, né, e com tanta simplicidade. Então, realmente a gente tem muita coisa aí para agradecer ao Chico, né? Não só nessa experiência, mas toda a experiência humana que ele contribuiu. Muito obrigado, Geraldo, mais uma vez, obrigada a todos e espero vê-lo em breve, Geraldo, novamente. Obrigado, querida. Grande abraço a todos. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Amém. Você também.